Breno Lucano, mais uma vez com vocês, lá do blog de Filosofia Portal Veritas. Hoje eu quero trazer para vocês a resenha de um dos meus principais autores, que é Michel Onfray, todo mundo já sabe. E ele é muito conhecido a partir do seu volume, da sua coleção de livros, chamado Contra a História da Filosofia. Esse daqui é o volume 1, que eu vou começar a fazer resenha a partir de todos os volumes dessa coleção de Contra a História da Filosofia. Aqui nesse livro, Contra a História da Filosofia 1, ele foi publicado pela Martins Fontes em 2008. Ele realmente é um dos grandes best-sellers desse autor. E nesse livro, ele busca trazer para nós reflexões sobre o porquê de uma contra-história da filosofia. Então ele vai explicando o conceito do que é a contra-história. Ele vai falando ele faz uma crítica sobre a historiografia da filosofia. Ele vai falando sobre o abolimento da ideia mágica, que tanto Platão, todos aqueles autores que buscam a transcendência e o pensamento metafísico, eles vão tentar refletir sobre isso. E Michel Onfray vai tentar criticar esse pensamento metafísico. Então, até que, posteriormente, um outro livro seu muito conhecido, que é o Tratado de Teologia, o subtítulo dele é A Física da Metafísica, que ele faz realmente uma crítica sobre a metafísica, esse autor. E ele explica um pouco disso no sumário, aliás, no iniciozinho do livro, desse volume 1 de Conta a História da Filosofia 1. Posteriormente isso, ele começa a falar sobre os autores que vão tentar resgatar o pensamento materialista dentro da história da filosofia. E aqui nesse volume 1, ele vai falar sobre os pensadores, os filósofos da antiguidade. Quem são os autores da antiguidade que vão resgatar tanto o materialismo quanto o hedonismo, em maior ou menor escala. Então ele vai começar a falar sobre Leucipo e Demócrito, que é muito óbvio. Depois ele vai falar sobre Hiparco e Anaxarco. Depois, no segundo capítulo, segunda parte do livro, ele vai falar sobre Antífon. Depois ele vai falar também sobre Aristipo, o Cirenaico, que é um capítulo muito interessante de se conhecer. Depois ele vai falar ainda sobre Diógenes, os cínicos, que também é bem legal de ler esse capítulo. Depois ele vai falar sobre Filebo, Eudoxo e Pródico. Esse Eudoxo e Pródico são capítulos menores. A última parte do livro, ele vai falar longamente sobre Epicuro. Ele vai falar sobre Filomeno de Gádara, Lucrécio, evidentemente, e, finalmente, Diógenes de Enuanda. Estes são os autores que, para Onfray, resgatarão toda a ideia do materialismo na antiguidade e do hedonismo também. Não deixe de conhecer esse livro e fazer essa crítica também sobre a história da filosofia. Michel Onfray ele é bastante criativo nesse sentido e eu acho que tem bastante coisa a trazer para nós. Aguarde o próximo vídeo, que no próximo vídeo eu falarei sobre o Contra a História da Filosofia 2. Aguardo vocês até lá e não deixem de compartilhar esse vídeo e divulgar à vontade, fazer suas críticas e dizer se vocês gostaram ou não desse livro. Eu aguardo vocês.